Em um dia tranquilo, o que parecia ser apenas mais uma pacata família vivendo em um bairro do subúrbio se transformou em um cenário de horror inimaginável. Um crime brutal, chocante, que abalou não apenas a comunidade, mas o país inteiro. O assassino, um ser bizarro. O que leva alguém a cometer um ato tão hediondo? Prepare-se para uma história de violência, segredos sombrios e a busca incansável por justiça. Fala, maníacos! Este caso aconteceu em 1º de dezembro, em 1987, na cidade de Towson, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O Andrew Gustafson vivia com a sua família e seus 2 filhos na cidade. Era um dia comum. Ele começou a tentar entrar em contato com a sua esposa, ligando para casa repetidamente. Ela não atendia e o Andrew começou a se preocupar. Decidiu então voltar para casa e, ao chegar, notou algo estranho. Nenhum sinal da família. Ele chamou pela esposa. Nada. Ele chamou pelos filhos. Nenhuma resposta. Então, um sentimento de pavor o invadiu. O Andrew subiu as escadas com o coração acelerado e, ao chegar ao quarto, a cena que ele viu foi aterrorizante. A sua esposa, Priscila, estava deitada de bruços na cama, com o travesseiro ensanguentado sobre a cabeça. Incapaz de seguir adiante, o Andrew não teve coragem de procurar pelos filhos. Ele saiu de casa e imediatamente chamou a polícia, esperando por eles do lado de fora. Era uma cena horrível, algo que simplesmente não acontecia em uma cidade como Towson. O medo tomou conta do local. Os detetives chegaram até a casa. O Andrew os informou que a sua esposa estava morta no andar de cima e ele também revelou que Priscila estava grávida. A polícia perguntou como ele sabia que ela estava morta. E o Andrew respondeu que sabia e que temia que os filhos também estivessem mortos, embora ele não tivesse ido verificar. Os detetives acharam estranho o comportamento do Andrew. Eles subiram as escadas e entraram no quarto. Foi quando viram o corpo da Priscila sobre a cama. Havia um buraco de bala nos travesseiros sobre a sua cabeça. Ela estava parcialmente vestida, com uma das mãos amarrada a uma coluna da cama. Na mesa de cabeceira, uma garrafa de cerveja pela metade e um pacote de preservativos abertos chamaram a atenção. Era algo incomum. Ao entrar no banheiro do andar de cima, eles se depararam com outra tragédia. O corpo do William, um menino de apenas 5 anos, estava de bruços na banheira. Essa cena é algo que os detetives tentaram bloquear para continuar os trabalhos, mas a imagem daquele garotinho na banheira permanece viva na minha mente até hoje, disse um dos policiais. No andar de baixo, encontraram o corpo da Abigail, também no banheiro, totalmente vestida e também afogada na banheira. Pensar no que seria necessário para afogar William e Abigail, 2 crianças inocentes, é algo inimaginável. Segurar alguém debaixo d'água até que morra é algo fisicamente exaustivo. E para alguém fazer isso com 2 crianças é algo que ultrapassa qualquer compreensão. Algo que beira o mal. O Andrew era advogado e a Priscila professora. Ela ensinava na escola dominical e no jardim de infância. Ela era muito querida na comunidade e parecia que eles levavam uma vida tranquila e normal. Mas em casos de homicídio, as investigações começam sempre pelas pessoas mais próximas da vítima. Nesse caso, ninguém está livre de suspeita. Enquanto a polícia investiga o álibi do Andrew, as notícias sobre os assassinatos começaram a espalhar em Towson. Era uma cidade pequena, perto de Boston, com uma rica história, e foi tomada por uma sensação de medo e desconfiança.
Com cerca de 10 mil moradores nos anos 80, Towson era visto como uma cidade pacata e segura. Mas agora, isso estava mudando. O crime chocante atraiu a atenção da mídia de Boston e até de alguns veículos nacionais, transformando a pequena cidade em um ponto focal de reportagem e especulações. De repente, os moradores se perguntaram se estavam seguros. As portas que antes ficavam abertas agora estavam trancadas. Quem tinha arma em casa verificava se estavam carregadas. Todos estavam em alerta, cuidando uns dos outros e buscando qualquer sinal do suspeito. Depois de uma investigação detalhada, a polícia confirmou que o Andrew não estava envolvido nos assassinatos. Esse homem, que havia perdido tudo em questão de horas, a esposa, o filho, a filha e o bebê que a esposa carregava, vivia agora um pesadelo sem fim. Ao falar com a polícia, o Andrew lembrou de alguns detalhes. Coisas haviam desaparecido da casa. Dias antes, houve um assalto em que um codificador de TV a cabo foi roubado. Na época, isso parecia algo insignificante, mas agora, esses detalhes começaram a ter mais sentido. A polícia já estava ciente de uma série de roubos na área e, ao ouvir sobre o roubo da casa do Andrew, começaram a fazer uma conexão. Talvez a Priscila e o William tenham voltado para casa e surpreendido o ladrão, o que resultou em um crime impulsivo. A Abigail chegou mais tarde, tornando-se a última vítima desse terrível massacre. O detetive, quando ouviu sobre os assassinatos, imediatamente pensou em um suspeito, o Daniel LaPlante. A natureza brutal dos crimes parecia algo que ele seria capaz de fazer. E o detetive sabia que ele se alimentava desse tipo de coisa. Ele já havia prendido Daniel antes, por sequestro, e ele era, sem dúvida, uma pessoa de interesse devido ao seu passado violento. O detalhe é que ele ainda era menor de idade. O Daniel LaPlante tinha apenas 17 anos, mas não era um adolescente comum. Ele era perigoso, frio, calculista e muito inteligente. Seus crimes começaram com invasões e arrombamento, mas ele logo escalou para atos mais sinistros. Todos na cidade sabiam que havia um assassino à solta e estavam preocupados. A polícia orientou a população a ficar em casa e manter as portas trancadas, mas ninguém sabia o que realmente motivava o assassino. Havia uma série de roubos na área, inclusive um recente na casa do Andrew, mas a polícia não sabia se isso estava diretamente relacionado aos assassinatos. Tudo eram suposições. Na época, os policiais elaboraram uma lista dos suspeitos mais prováveis. Pessoas com históricos de crimes violentos ou invasões de casas. O Daniel, apesar de ter 17 anos, estava na lista. Eles notaram que os arrombamentos, inclusive os roubos de armas, começaram logo depois dele ser solto sob fiança. As peças começaram a se encaixar. Alguns detetives encontraram o Daniel em uma biblioteca em Towson. Quando o interrogaram, ele parecia nervoso, embora tenha fornecido um álibi, afirmando que estava em uma festa de aniversário e que outras pessoas poderiam confirmar a sua história. Mesmo assim, algo não parecia certo. A polícia ficou ainda mais desconfiada. Pouco depois, o Daniel fugiu e agora ele era oficialmente uma pessoa de interesse. Os policiais ainda não tinham provas que o ligassem diretamente aos assassinatos. Eles precisavam coletar mais informações sobre ele. O Daniel havia cometido crimes em Towson e estava em liberdade condicional por crimes que ele cometeu em uma cidade vizinha, chamada Pepper. Foi então que Frank Boyle entrou em cena. Vamos voltar um ano atrás. Vamos voltar para 1986 nessa história. O Frank era morador de Pepper. Era um motorista de ônibus que havia perdido a sua esposa de câncer. Ele tinha 2 filhas, a Tina
uma adolescente do ensino médio, e a Karen, que era a irmã mais nova. Os três estavam enfrentando o luto, enquanto o Frank trabalhava longas horas, deixando as filhas sozinhas em casa. A Tina e a Karen estavam lidando mal com a perda da mãe e decidiram tentar se comunicar com ela através de uma sessão espírita. Durante a sessão, começaram a ouvir batidas nas paredes. As mesmas acreditavam que isso poderia ser um sinal de sua mãe falecida. Logo depois, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Luzes que estavam apagadas apareciam acesas e objetos mudavam de lugar. As meninas fizeram perguntas à mãe e as batidas pareciam respostas. Convencidas de que estavam em contato com o espírito da mãe, a Tina e a Karen contaram tudo ao pai. O Frank, por sua vez, acreditavam que elas estavam lidando mal com o luto, de uma forma incomum, e até considerou a possibilidade de que precisavam de ajuda psicológica. Ele não acreditou que algo sobrenatural estivesse acontecendo, mas tudo mudou em 8 de dezembro de 1986. Ao voltarem para casa, a família encontrou um dos banheiros usados, como se alguém tivesse estado lá. O Frank imediatamente suspeitou que alguém havia invadido a casa. Ao subir para o seu quarto, deparou-se com um homem, vestindo um casaco enorme e o rosto pintado como em uma guerra. O intruso segurava um machado. Parecia uma cena de filme de terror. O homem fez toda a família de refém. Ele era frio, calmo e calculista, sem mostrar qualquer medo. Trancou todos no quarto e os manteve lá. No entanto, uma das filhas conseguiu escapar e correu até a casa do vizinho para denunciar o sequestro e chamar a polícia. Os policiais chegaram rapidamente e vasculharam a casa e os arredores, mas não encontraram nenhum sinal do intruso. Buscaram pelas matas e estradas próximas, mas ele parecia ter desaparecido. Embora a história parecesse inacreditável, eles não tinham outra escolha a não ser acreditar nela. Durante as buscas, eles encontraram o machado do lado de fora de uma das portas, mas estranhamente não haviam sinais claros de invasão. Nenhum membro da família conseguiu identificar o indivíduo. O mistério sobre quem era esse homem e o que ele pretendia permanecia. Era uma noite tensa e cheia de incertezas. O disfarce e a estratégia do intruso dificultaram qualquer tentativa de identificação. Mas naquele momento, o Frank teve a certeza assustadora. As filhas estavam dizendo a verdade. O tempo todo, algo sinistro estava acontecendo na casa. Não era apenas imaginação delas. A hipótese era de que o suspeito havia fugido para a floresta, o que complicava ainda mais as coisas. À noite, seria extremamente fácil para alguém se esconder entre as árvores, e a chance de encontrá-lo seria mínima. O Frank e as filhas, compreensivelmente, não queriam voltar para casa. As adolescentes estavam em pânico. Sabiam que não poderiam dormir ali novamente. Então, foram imediatamente para um hotel. 2 dias depois, o Frank decidiu retornar para casa, e foi quando algo perturbador aconteceu. Ao se aproximar, ele avistou o mesmo homem de antes. Aterrorizado, ele pensou: esse homem está tentando nos matar. Sem hesitar, o Frank chamou a polícia. Os policiais chegaram ao local 10 minutos depois, e a tensão era visível no rosto do Frank. Ele parecia abalado, e contou para o policial: eu acabei de vê-lo, ele estava na janela, e ele acenou para mim. Aquilo soou alarmante, mas o policial manteve a calma e disse para o Frank: ok, vamos verificar. Os policiais sabiam que a casa havia sido trancada na noite anterior, após o incidente,
Então eles começaram a dar a volta pela propriedade para procurar qualquer sinal de arrombamento. No entanto, não havia nada, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta forçada. Mesmo com a pequena possibilidade de alguém ainda estar ali, o policial sabia que precisava ser cauteloso. Ele abriu a porta silenciosamente e, assim que entrou, algo arrepiante chamou sua atenção. Na parede à direita havia uma foto da família. Cravada na imagem, uma faca grande. E também estava escrito: "Ainda estou aqui. Venha me encontrar." Naquele momento, ficou claro para o policial que o intruso estava na casa. A ameaça era real. Esse cenário era um verdadeiro pesadelo para a família. Primeiro, o intruso os manteve reféns e agora estava de volta, mostrando que não tinha intenção de desistir. A situação estava se tornando cada vez mais perigosa. Logo, o detetive chegou ao local. Ele também estava convencido que o invasor ainda estava na casa. Eles decidiram manter o máximo de silêncio possível, pois queriam que o intruso pensasse que o Frank estava ali e não os policiais. Enquanto caminhavam pela casa, notaram outro detalhe perturbador. Uma segunda foto da família, dessa vez no corredor, com outra faca cravada. Naquele momento, souberam que precisavam agir rápido. Eles precisavam revistar a casa minuciosamente, mas sabiam que não conseguiriam fazer isso sozinhos. Então, eles chamaram reforços. A pressão da situação levou os policiais a investigarem cada canto da casa. Os armários, entre os colchões, debaixo da cama, tudo foi revirado e nada foi encontrado. Os policiais desceram ao porão, onde ficava a lavanderia. O policial olhou para o teto e pensou: por que não conseguimos encontrá-lo? Foi então que ele notou num canto e despertou sua atenção. Havia um conjunto de canos de banheiro que vinham do andar de cima e que alguém tinha construído uma parede para escondê-los. E ele pensou: será que é espaço suficiente para alguém se esconder atrás dessa parede? O policial se aproximou e acendeu a luz. Ele se deparou com uma pilha de roupas sujas. Ninguém empilha roupas sujas atrás de uma parede falsa. Ao mover algumas peças, ele viu cabelos pretos e imediatamente sabia que tinha uma pessoa ali escondida. Ele olhou para mim pelo canto do olho e eu pude perceber a sua atenção. O policial saca a arma e grita: "Quero ver as suas mãos, devagar!" Ele estava armado, mas levantou as mãos, lentamente, mostrando que estavam vazias. Com firmeza, o policial agarrou seu braço e disse: "Vamos lá." O intruso era um adolescente de 16 anos, mas ele não era um criminoso comum. Depois de ter prendido muitos jovens, o policial ficou surpreso com a sua atitude despreocupada. Esse jovem, apesar de sua pouca idade, era extremamente perigoso. Pela primeira vez na carreira, o policial ignorou o procedimento padrão de tirar 2 fotos e tirou 6, pois ele acreditava que no futuro poderia ser importante. Esse adolescente era o Daniel LaPlante. O Daniel tinha sido abusado pelo pai, pelo psiquiatra e por outras pessoas, sexualmente, fisicamente e psicologicamente, por um longo tempo. E ele demonstrou um comportamento realmente preocupante desde cedo. Ele era um solitário. O Daniel tinha um passado marcado por traumas. Ele havia sofrido muito durante a infância e demonstrava sérios problemas em lidar com outras pessoas. A situação dele só piorou com o tempo. O detetive pediu a sua manutenção de custódia, sem direito à fiança, não apenas pelas acusações de sequestro, mas também para uma avaliação mental. Eles pediram para o promotor trabalhar arduamente no caso para que levasse ao juiz o mais rápido possível.
para garantir que o julgamento não fosse adiado. Era crucial agir rápido. Ser alvo de uma mente psicopata é, sem dúvida, chocante. Quando prenderam Daniel, um detalhe surpreendente surgiu. A Tina, uma das adolescentes, já havia se relacionado com Daniel. Eles se conheceram por telefone e, eventualmente, marcaram o encontro para tomar sorvete. Desde o início, o Daniel se apresentou de forma falsa. Ele enganou a Tina sobre quem ele realmente era, tanto no jeito de falar, quanto na sua aparência. Após eles se encontrarem pessoalmente, a Tina teve um mau pressentimento e decidiu cortar o contato com ele. O que ela jamais poderia imaginar é que esse breve encontro levaria o Daniel a persegui-la e, ainda pior, a se esconder dentro das paredes da sua casa. Durante 6 meses, o Daniel entrou e saiu daquela casa sem ser notado. Um dos atos mais perturbadores foi remover tomadas elétricas para espiar a família. Ele sabia exatamente quando os membros da família deixavam o cômodo, aproveitando esse momento para realizar atos perturbadores que geravam desentendimento entre as irmãs e confusão com o pai. A situação era digna de um filme de pesadelo. Todo mundo já passou por aquela sensação de ouvir algo estranho no porão, pensando que era apenas imaginação. Mas neste caso, o monstro era real, espreitando nas paredes da casa. É aterrorizante pensar que o encontro inocente para tomar sorvete poderia desencadear meses de tormenta. O que o Daniel planejava de fato? Estuprar uma das filhas? Matar toda a família? Ninguém sabia ao certo. Após ser capturado, o Daniel foi levado ao hospital para uma avaliação psiquiátrica. O diagnóstico? Transtorno de personalidade antissocial. Ele foi colocado em detenção juvenil e todos acreditavam que finalmente estariam seguros. Poucos meses depois, o Daniel completou 17 anos e o juiz decidiu que ele poderia ser julgado como adulto. Foi aí que o pior aconteceu. Durante uma audiência de fiança, o juiz determinou que o Daniel fosse liberado mediante um pagamento de $10.000. A sua mãe hipotecou a sua casa e pagou a fiança, garantindo a sua libertação. Um erro fatal, sem dúvida. O Daniel era um jovem extremamente perigoso, capaz de sequestrar e aterrorizar uma família inteira. Vamos agora voltar para 1987, nos assassinatos da família do Andrew. Os investigadores enfrentavam um caso violento, estranho e bizarro de homicídio. Eles sabiam que a casa do Daniel ficava a poucos quilômetros de distância dos assassinatos. E esse foi o ponto de virada para a polícia. Apesar da proximidade e do passado violento do Daniel, eles ainda não tinham evidências concretas que o ligassem diretamente aos assassinatos. Assim, às 7 da manhã seguinte, os investigadores voltaram à cena do crime em busca de mais evidências e informações. Do lado de fora da casa do Andrew, havia um travesseiro no chão. Isso levou a polícia a chamar uma equipe de rastreamento com cães farejadores. Logo, o cachorro captou um rastro forte, levando-o do quintal até a floresta. Pouco tempo depois, um policial encontrou uma camiseta de flanela molhada e também luvas que também estavam molhadas. Eles acreditavam que estavam ligadas ao afogamento das crianças. O cão farejador seguiu o cheiro dessas roupas pela floresta, até chegar à casa do Daniel. Com isso, a polícia obteve um mandado de busca e, ao realizar a operação, fizeram uma varredura completa na casa. No entanto, o Daniel não estava lá, naquele momento. Entre os itens encontrados estava um par de meias molhadas
no quarto do Daniel, nos quais havia um fio de cabelo que poderia pertencer a Abigail. Além disso, encontraram balas de revólveres que correspondiam aos cartuchos utilizados no assassinato da Priscila. A polícia agora tinha provas importantes. Depois dessas descobertas, a polícia emitiu um mandado de prisão para Daniel. Porém, neste ponto, ele havia fugido e uma intensa caçada humana teve início. A sua foto foi divulgada pela mídia, que prontamente espalhou a imagem por todo o estado. Nas notícias das 6, das 11, lá estava a foto do Daniel, com a polícia encorajando qualquer pessoa com informações a entrar em contato. Todo o estado de Massachusetts estava mobilizado, com policiais exaustos e sobrecarregados, alguns voltando ao trabalho, mesmo de folga. Era a primeira vez em sua carreira policial que um dos detetives vestiu um colete à prova de balas, sabendo que o Daniel conhecia bem a região de Pepper. Era um lugar rural e densamente arborizado, ideal para evitar a sua detecção. Sabendo que o Daniel conhecia bem a região, era fácil para ele se esconder. Relatos de um jovem suspeito na área surgiram rapidamente e a polícia cercou a região. Os policiais estacionaram em frente a uma das casas. A proprietária chegou até eles e disse: "Olha, eu acabei de chegar e eu sei por que vocês estão aqui e eu não tive coragem de entrar na casa ainda. Vocês podem entrar comigo?" O policial concordou e pediu para que seu parceiro ficasse no carro. Ele entrou na casa com a moradora. Não demorou mais que 30 segundos para que um som forte fosse ouvido no andar de cima. O policial perguntou para a moradora se ela tinha algum animal de estimação ou alguém poderia estar ali. E ela disse que ela tinha o gato e que a casa estava vazia. Mas o policial sabia que aquele barulho não vinha de um gato. Ele subiu as escadas e encontrou uma espingarda calibre 16 no chão. Alguém tinha deixado aquela espingarda cair no chão? Esse era o barulho que eles tinham escutado. Após uma busca minuciosa pela casa, ficou claro que o Daniel havia fugido pela janela do andar de cima, pulando no telhado da garagem e se embrenhando na floresta. O plano do Daniel era claro. Ele pretendia matar o policial com a espingarda. O que pode ter desestimulado o Daniel foi a presença do outro policial do lado de fora da casa. O dono da casa confirmou que a espingarda era dele, mas também relatou que uma outra arma de fogo e um cinturão de munições estavam desaparecidos. Agora, todos sabiam que o assassino estava solto e armado. A polícia estava em alerta total e qualquer movimento suspeito na floresta geravam novas chamadas. As pessoas trancavam-se em suas casas, completamente aterrorizadas e com razão. Afinal, quando alguém é capaz de matar 3 pessoas, não há mais limites. O medo era que o Daniel não só sequestrasse, mas também matasse novamente. As autoridades sabiam que precisavam capturá-lo antes que outra tragédia acontecesse. Essa foi uma das maiores caçadas humanas da história de Massachusetts. Por onde quer que se olhasse, havia um carro de polícia atrás do Daniel. Sabíamos que ele era perigoso e poderia matar novamente, então precisamos tirá-los das ruas o quanto antes. O Daniel já havia se escondido nas paredes da casa e se movia pelas florestas com habilidade, o que tornava a busca ainda mais desafiadora. Cerca de 15 a 20 minutos depois, eles receberam um relatório de que ele foi visto correndo em direção a um depósito de madeiras, na cidade próxima. A polícia rapidamente isolou a área, bloqueando as ruas, e até um helicóptero veio sobrevoar. Durante a varredura, um dos policiais ouviu algo próximo a uma caçamba de lixo. Os policiais cercaram a caçamba e ordenaram para que o Daniel saísse. Ele finalmente se rendeu. O Daniel foi transportado para o quartel da polícia e acusado dos assassinatos da Priscila e dos 2 filhos.
Durante o julgamento, os que estavam presentes podiam perceber o olhar frio do Daniel. Ele olhava através das pessoas, sem demonstrar qualquer remorso. Ele permanecia sem emoção, sem qualquer empatia ou desconforto. Ele parecia não ter alma. As provas que o ligavam aos assassinatos eram inegáveis. As cápsulas de bala encontradas na casa do Daniel eram exatamente iguais às encontradas na cena do crime. O fio de cabelo encontrado nas meias do Daniel eram da Abigail. Além disso, durante as buscas na propriedade do Daniel, a arma do crime, um revólver calibre 22, foi localizado em um veículo abandonado. Para completar, objetos roubados da casa do Andrew, como o decodificador de TV e os controles, também foram recuperados. O tribunal declarou Daniel LaPlante culpado pelos assassinatos da Priscila, da Abigail e do William. Ele foi condenado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Foi feita a justiça? Sobre a lei? Sim. Mas como alguém pode superar a perda da morte de uma esposa, de 2 filhos e de um bebê ainda não nascido? O Daniel estava fora das ruas, mas o impacto para as famílias do Andrew era irreparável. Casos como esse são tão horríveis que muitas vezes as pessoas nunca se recuperam. Eles nos fazem parar e refletir como um ser humano pode fazer algo tão terrível ao outro. 2 crianças lindas e outro a caminho. E essa pessoa cruel acabou com suas vidas sem motivo algum. Os policiais não encontraram nenhum motivo claro, além do fato de que a família entrou em casa enquanto Daniel estava lá. O Daniel era a personificação do mal. Em 2017, as penas de prisão perpétuas para adolescentes foram proibidas e a sentença do Daniel foi reduzida para 45 anos. Ele terá 62 anos quando poderá ter a sua liberdade em 2033. E você? Gostou do caso? Muito estranho, não é mesmo? E se você gostou, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo!